Zoe Lili. Nós temos a grande honra de receber ela aqui nessa noite. E aí, pessoal, vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Vocês estão bem? Sim? Ok. Cumprimenta uma pessoa aí, fala o seu nome, se apresenta. Ok. Alguém conheceu alguém novo hoje? Sim, que bom. Tá bom, então. Vamos orar para começar? Senhor, muito obrigada, Pai, por esse dia, porque o Senhor ama as nossas vidas. Eu peço que o Senhor venha falar conosco. Repete comigo, fala, Senhor Deus, o meu coração está pronto. Eu quero estar obediente à Tua palavra. Fala comigo, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos sentar, então? Eu queria que a gente mostrasse, Teruzão, só a imagem do donut. Não é você que mostra, né? Ai. Gente, eu amo Teru e Andressa. Então, a pessoa que está na projeção, que eu não estou enxergando você. Aê, ok. Quem aqui gosta de donuts? Quem sabe falar a palavra donut? Isso. Não é donuts. Todo mundo fala donuts, né? É, fala nuts. Muito bem, ok. Qual donuts você escolheria ali? Qual que você ia querer? Tá bom. Agora, eu aposto que todo mundo aqui escolheria aquele do meio, que já foi comido? Por que não? Uai, já começou o trabalho pra você? Por que você não escolheria o dono que foi comido? Você só não escolheria, nenhum motivo, ninguém pensa aqui. Não, ninguém... passou a língua de outra pessoa, isso, né? Dá nojo, muito bem. Por que mais você não escolheria esse dono que foi comido no meio? Já passou na mão de outra pessoa. Tem menos, muito bem. Ok, eu também não escolheria. Escolheria esse de baixo aqui, que eu não gosto de chocolate. Então, ó, aquele lá do meio, com certeza não. Hoje a gente vai falar sobre coisas que são inteiras e coisas que são pela metade, tá bom? Quem gostaria de ser, se você pudesse escolher ser um donut, qual donut você gostaria de ser? Aquele que está inteiro, certo? Ok. Por que aquilo que é inteiro é valorizado? Se eu te desse um voucher num hotel muito legal para você dormir, ter uma massagem, comer num restaurante 5 estrelas, enfim, passar ali uma noite de rei, sozinho ali, você e, sei lá, não sei, seus pais, sua família. E daí você chegasse ali e você visse tudo que inclui na sua estadia. E daí a pessoa lá na recepção fala assim, então, o seu voucher diz que está tudo incluso, mas na verdade só está incluso a cama. Todo o resto não está incluso. Quem ficaria chateado? Porque você estava com a expectativa de algo inteiro e no final ganhou metade, certo? Na nossa vida, muitas vezes a gente é dessa forma e não percebe. A gente se contenta com pouco. A gente acha que tudo bem não estar inteiro. Tudo bem ser algo pela metade. Hoje o tema da mensagem é integridade emocional e sexual. Ok? O que é ser íntegro? Fala comigo, integritate. Viu? Você sabe falar latim, parabéns. Integritate é uma palavra em latim que significa ser inteiro, não ter nada faltando, ok? Então, quando a gente pensa, vocês já viram leite integral? Qual que é a diferença entre o leite integral e o leite desnatado? A gordura, tá? Agora, qual que é a diferença entre o leite que sai da vaca na hora e o leite integral? Isso, muito bem. Muito boa, a conhecedora do leite. Muito bem.
Quando a gente está falando de um leite integral, da vaca, aquele que sai na hora, ele não tem nada adicionado e nada retirado, certo? Agora, só para vocês entenderem que um leite integral da vaca não duraria mais do que uma semana na sua estante. Então, se o seu leite lá está envasado naquela caixinha lá de papelão e está escrito integral, você tem que duvidar, aquilo não é muito fresco não, tá? Que é impossível algo durar tanto tempo. Assim como se você compra um pão de fermentação natural e você deixa ele dentro de um plástico, no bafo, provavelmente em 2 dias vai estar com bolor, ok? Então, assim, por quê? Não tem nenhum processo químico naquele pão que faça ele durar mais. Então, quando a gente está falando de algo integral, é algo que não é tocado, algo que não é mexido, algo que está puro, algo que está o quê? Fala comigo, inteiro. E quando a gente está vendo na nossa vida, nossa timeline da nossa história, vocês têm aqui quantos anos? Tá, quem tem 16 anos, levanta a mão. 17? Ok, bem, ok. 15? Nossa, quanto 15? Ok. 18? Ok? 42? Ok, tá bom. Quando a gente está falando de integridade emocional, a gente vai falar de várias coisas importantes na nossa vida até aqui, tá bom? Eu já fui adolescente, óbvio, porque hoje eu já tenho mais de 40, mas eu já fui essa adolescente. Eu já vivi fases que vocês estão vivendo hoje. Não são fáceis, mas também eu fui uma adolescente extremamente terrível. E glória a Deus que estou aqui. Por tua graça estou aqui. Essa é a minha canção. Por quê? A adolescência, para mim, foi um momento que eu precisei trabalhar a minha integridade com Jesus. Ser completamente de Jesus é um trabalho consciente, ele não é um trabalho que acontece naturalmente, tá bom? Então eu vou explicar o que significa isso. Basicamente, ser íntegro emocionalmente e sexualmente é quando nada está faltando e quando nada está quebrado. Vamos repetir isso? Não e... Ok? Mas, oi, e se eu já fiz coisa errada? E se já quebrei alguma coisa? E se já falta algo? Deus pode restaurar todas as coisas, tá bom? Deus pode fazer tudo novo. Deus pode fazer aquele seu passado, os seus erros, ele pode restaurar todas as coisas. Vamos abrir aqui em 1 Tessalonicenses 5, de 23 a 24. Vamos lá? 1 Tessalonicenses 5, de 23 a 24. Só para vocês entenderem, hoje eu não estou pregando, tá? Estou só numa conversa com vocês. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, levanta a mão, tira a sua dúvida, faça a sua crítica. Isso com todo respeito, eu peço, tá bom? Então, pode aí levantar a mão, falar o que você quiser e pode se expor à medida que você se sentir confortável, porque eu gostaria muito de te ajudar. Eu não sou de me apresentar muito, que nem o Nicolas falou, a Zoe vai se apresentar. Eu raramente me apresento. Mas hoje eu vou me apresentar um pouquinho, tá bom? Eu sou uma pessoa extremamente introvertida, que aprendi a ser extrovertida com 2 pessoas da minha casa, minha mãe e meu irmão. Eu batalhei muitos anos com depressão e suicídio. E eu estou aqui para ser um testemunho de como Deus pode restaurar a nossa vida, né? Porém, hoje cresci, me formei em várias faculdades, mas eu vou falar um pouquinho, hoje eu sou psicanalista, trabalho com a saúde mental. Então, muitas coisas que eu vou trazer hoje vai ser relacionado a esse assunto, tá bom? Então, se você tem dúvidas, a gente pode falar disso. Vamos ler aqui? 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24. Quem abriu aí, levanta a mão. Se você não abriu, olha para o com do seu amigo do lado, tá bom? Todo mundo vai ler junto. Vamos ler em uma só voz, versículo 23 e 24. Vamos lá? E o mesmo Deus... Tá, vamos lá de novo, bem bonito assim, tá? Tipo coral. Vamos lá? E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Glória a Deus. Conservados irrepreensíveis. Hoje eu quero que você escreva aí na palavra aí, conservados íntegros, ok? Corpo, alma e espírito. Quem sabe o que é o seu corpo? É bem fácil de definir isso, gente. Me mostra o seu corpo. É só fazer assim que eu já vi o seu corpo, ok? Todo mundo aqui tem um corpo, certo? Senão você estaria um anjo, sei lá, um espírito por aqui. Mas todos nós temos corpo. Qual que é o seu espírito? Aqui dentro, ok, mas me elabore um pouquinho. O que é o seu espírito? Não ouvi? Uma bola de energia? Ok, tá. Mas o que é o seu espírito aqui de acordo com a palavra de Deus? O que é o seu espírito? Não é o Espírito Santo, ok? O que é o seu espírito? Quando a gente vê na Bíblia a palavra espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Quando a gente vê a palavra espírito com letra minúscula, é o seu espírito. Quando Deus criou o homem e a mulher, o que Deus fez? Ele criou eles para se relacionar com ele. E onde é que Deus se relaciona conosco? No nosso espírito, ok? Então, o nosso espírito, ele faz parte de quem nós somos. Quem aqui tem um novo nascimento? Ok? Se você tem um novo nascimento, o seu espírito ele está vivo. Se você não tem um novo nascimento, seu espírito ainda está morto. Ele não foi vivificado, ele não foi santificado, ok? Então, vocês têm a escola bíblica de vocês, não tem? Qual que é o nome? FBS. Ok. Lá fala sobre isso, não fala? O que é o seu espírito? Ou você não prestou atenção na aula? Ok, tá bom? Então, seu espírito é onde Deus, ele colocou ali uma área na nossa vida que ele pudesse se conectar conosco. Esse é o nosso espírito. Então, lá dentro do nosso espírito existem vontades muito boas, como amar a Deus, viver para Ele, obedecer a Ele. Tudo isso é que o seu espírito deseja. Agora, qual que é o nosso probleminha? O espírito é a nossa carnalidade. Onde fica a nossa carnalidade? Na alma, muito bem. O que seria a alma? Nossos sentimentos, nossas emoções, a nossa razão, o nosso pensamento, tudo isso é a alma, ok? Então, entenderam o que é o corpo, alma e espírito? O corpo é aquilo que eu estou vendo agora em você. Você está me vendo aqui, né? Eu tenho olhos escuros, cabelo escuro, de vez em quando. Eu tenho 1,53 de altura. Estou grávida, então... Tem um outro corpo aqui dentro, certo? Que se mexe sem eu pedir. Agora, o que acontece lá dentro do meu coração, do meu espírito, isso é algo que só Deus consegue ver. Agora, a minha alma é a maneira como eu penso, como eu vivo, que eu escolho, que eu não quero, que eu desejo. Hoje a gente vai falar bastante sobre desejos proibidos, tá? Por que eu quero o que eu não devo? Por que eu quero tanto aquilo? Por que eu quero... dormir mais do que eu deveria? Por que eu quero comer mais do que eu deveria comer? Ninguém aqui batalha com isso, né? Porque eu quero, bater em alguém, mesmo que for em pensamento. Tá bom? Então, tudo isso está na nossa alma. Agora, quando a gente está falando hoje sobre... A gente vai focar hoje na nossa alma, tá bom? A gente não vai focar hoje no nosso espírito, porque o nosso espírito está na palavra o quê? Está pronto, mas a nossa carne é o quê? Ela é fraca. Então, assim, eu posso falar para Deus, eu quero o Senhor, mas às vezes dentro de mim vai ser uma grande batalha. Vocês conhecem aquela música bem antiga da Luma Elpidio? Então, liberta-me de mim. Vocês conhecem essa música? Por que ela canta isso? Ela está baseada em Romanos 7, que é o quê? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu faço. Quem já viveu isso? Aquilo que você quer fazer você não faz,
E daquilo que, justo aquilo que você não quer, você acaba fazendo. Você fala... Né? A gente fica frustrado com a gente fala, poxa vida, eu não devia falar, falei. Eu não devia xingar, xinguei. Não devia fofocar, fofoquei. E ali por diante a nossa vida vai. E a gente fica pensando ali, o que está acontecendo? Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o que seria uma vida íntegra sexualmente e emocionalmente. Tem tudo a ver com a nossa mente, tá bom? Vamos ver aqui Romanos 12, 2. Vamos abrir Romanos 12, 2. Pode ir para o próximo slide, que fala o quê? Uma mente saudável é a mente de Cristo. Ok? Quem quer ler para mim bem em voz alta Romanos 12, 2? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito obrigada, muito bom. Então, quando a gente está falando de uma formação, você sabia que vocês estão em formação, vocês? Sim? Sabia que existe uma área do seu cérebro que só se forma após 24 anos de idade? Sabia que fisicamente você está sendo formado ainda? Que hoje existem um monte de caminhos neurais que estão se conectando e se formando hoje? Você sabia que quando você tem, a gente chama de plasticidade neural, quando você tem a idade que vocês têm, vocês conseguem moldar o seu cérebro, sendo que uma pessoa depois de seus 30 anos já fica mais difícil? Sabia disso? E por que então é tão importante você moldar o seu cérebro hoje? Porque se você tiver a transformação de mente, como aqui fala na Bíblia, essa mente aqui de Cristo não é uma mente apenas espiritual, é uma mente cerebral, ok? Que inclui a maneira como você pensa. Então vamos imaginar que você pensa todo dia que você é feio. Você pensa todo dia, eu sou pobre. Eu não tenho condições financeiras, ou eu sou inferior. Se você saber que é comprovado pela ciência que você pensar esse pensamento várias vezes ao dia, e por muitos anos, você acredita que ele é imprimido fisicamente no seu cérebro? E que por isso que é tão difícil, quando você vira adulto, parar de pensar assim? E muitas pessoas acham que é balela. Ah, tá bom, vou ter minha mente renovada pelo Senhor e segue a vida. Não, 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 não. Sabia que a fé e a palavra de Deus precisam andar de mãos dadas? E que quando eu leio a Bíblia, eu tenho que acreditar, porque quando eu acredito que Deus fala que eu sou aquilo, fica impresso em mim, de verdade, literalmente. É maravilhoso. Por que você vê alguém que consegue vencer na vida e alguém que não consegue? Já viu isso? A gente vê histórias de superação. Vamos falar de uma pessoa, enfim. Quem conhece aquele rapaz que não tem braços e não tem perna? Eu esqueci o nome dele. Alguém pode me lembrar? Ele é aquele cara, ele é um europeu, que hoje mora nos Estados Unidos. Ele faz várias palestras pelo mundo para adolescentes. Vocês sabem de quem eu estou falando? Só que eu esqueci o nome dele. Ok. Enfim, ele é uma pessoa de superação. Ele não tem perna, ele não tem braços. E ele ainda consegue ver alegria na vida. Ele ainda consegue ver o quê? O melhor da vida. Ele consegue superar. Isso tem tudo a ver com a mente dele. Não tem a ver com o quão espiritual ele é. Tem a ver com como ele pensa. Por que você sempre pensa as coisas que você pensa? Porque foi assim que você aprendeu. E o quê? Programou você para fazer. Então, muitos de nós estamos aqui programadinhos, sabia? Só que eu tenho uma grande esperança nessa sala, porque tá todo mundo aqui com menos de 18 anos. Então, a plasticidade do seu cérebro está muito mais flexível do que as pessoas que eu atendo no meu dia a dia, que têm 40, 60, 70 e que pensam de uma forma por já 40 anos. Então, hoje você tem a chance de começar a pensar diferente. Que tal? Ou lá que vocês estão com o cérebro 100%? Duvido, nem formou ainda. Fala, é um monte de girino, né? Nosso cérebro agora, nessa idade, né? A gente precisa ainda ser formado. Tá bom? Olha para a pessoa do seu lado. E aí? Vamos melhorar o pensamento? Porque isso afeta a sua vida, ok? Vamos ver aqui.
Aqui está escrito o quê? Vamos para 2 Timóteo, capítulo 1, 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler juntos? Todo mundo abriu? 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Só estou abrindo versículos bem comuns e conhecidos aqui, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de... Repita essa última coisa que Deus te deu. Domínio próprio, ok? Na idade que a gente está agora, né, vocês, não eu, o domínio próprio ele precisa ser desenvolvido. Então, vocês estão numa série de pureza, não estão? Me conta um pouquinho o que vocês estão aprendendo. O que vocês aprenderam com Borges semana passada? Vocês têm vergonha, né? O Rice fala pra caramba, vocês não falam quase nada? Não tem resposta certa não aqui, tá? Nem errada, é só compartilhamento. O que vocês aprenderam com o Borges? Tá, pureza sexual, tá? Mas o que da pureza sexual? Ok, então uma definição, você aprendeu, ok. Mas na prática, assim, você saiu daqui e fez o quê? Ah, não mudou nada, não fez nada diferente? Ah, muitas coisas, que bom, o que você aprendeu? Tem um tempo para tudo. Quem aprendeu isso também, que tem um tempo para tudo? Muito bom, ok. Tá, então volta aí que eu não entendi. Você se qualifica? Ah, tá. Então vamos lá. Então, nesse período de tempo que você não está tendo relação sexual. Isso? Outras coisas? Ok, relacionamento emocional com outra pessoa. Tá bom. Então, não é hora de vocês terem relacionamento emocional com outra pessoa. Tá, em questões amorosas, não. Tá bom. Por que não é hora de vocês terem relacionamento amoroso com alguém? Por quê? Me conta por quê. Eu tô querendo saber. Julinha, por que você não pode agora ficar de troquinha de WhatsApp com alguém? Oi, não entendi nada. Não entendi nada. Igual quando eu falava que quando a gente pegava maná no dia errado, vai dar bicho e cheira mal. Então vai dar problema. Ok. O Celso te pega também, né? Tá. Ok. Tá bom. Quem aqui não concordou com o que ele falou? Eu sou polêmica, gente. Tá? Então vocês concordaram? Tá. E quem aqui tem dificuldade com isso? Ninguém. Então acho que é bom eu já terminar, Babi. Ah, obrigada pela sinceridade. Isso é muito bom, ok? Porque é normal na nossa fase de vida a gente querer se relacionar com as pessoas, só que a gente precisa entender o porquê, tá bom? Então vamos lá, vamos ver a imagem do nosso cérebro? Vou explicar algumas coisinhas hoje para vocês. Nosso cérebro azul. Ok. Vamos lá. Esse aqui seria um cérebro emocional. Não, com certeza seu cérebro não tem 3 partes, tá? São milhões de partes. Mas quando a gente está falando sobre a nossa emoção, a gente está lidando com isso daqui. Quem já ouviu falar a palavra dopamina? Ok? O que seria a dopamina? Ele é um neurotransmissor que te traz... Estou sendo bem leiga aqui, tá? Não vou falar palavras difíceis, mas basicamente traz prazer. Quem é que gosta de chocolate? Quem, quando tá cansado ou triste, pega um pedaço de chocolate, parece que traz um alívio pra tua alma? Isso, tá? Porque ele gera dopamina. Quem aqui gosta de treinar, ir na academia ou jogar bola? Você às vezes está estressado, você vai jogar bola e você fica assim, ainda bem que eu joguei bola. Me aliviou, tá? Isso também gera endorfinas, que é outro neurotransmissor. Tudo isso gera uma sensação do quê? De prazer. E por que a gente precisa de sensações de prazer no nosso cérebro? Né? Então, eu vou explicar aqui. O nosso neocórtex é a nossa parte da razão.
Então, vocês estão usando a sua razão nesse exato momento para me escutar. E vocês também estão me julgando com esse neocórtex. Não no sentido ruim da palavra. Vocês estão ouvindo, pensando, refletindo no que eu estou falando, usando o seu neocórtex. Quando você me falou do que o Gabriel te falou, da definição de pureza, você usou o seu neocórtex. Você gravou a definição e replicou ela, ok? Isso é a sua razão. Na escola, o que é ensinado e decorado é neocórtex, tá bom? Todo mundo entendeu o que é o neocórtex? Tem gente que tem isso bem desenvolvido, tem gente que precisa desenvolver um pouquinho mais, né? Quando a pessoa é um pouquinho, né, limitada. Agora, o cérebro límbico, todo mundo tem. E o que é isso? Ele é responsável de armazenar muitas emoções, de coisas às vezes que a gente não quer lidar. Sabia que a partir da 8ª semana de gestação, essa parte dentro do cérebro límbico que se chama amígdala já está sendo formada? Ou seja, desde o ventre da nossa mãe, a gente já começa a receber informações e absorver emoções. Então, se sua mãe viveu uma crise muito grande de violência quando ela estava grávida, se ela foi abandonada pelo seu pai quando ela estava grávida, se ela descobriu uma traição quando ela estava grávida, tudo isso afeta muito a criança dentro do útero da mãe. Por isso que a sua história ela é importante, porque ela faz parte de você, tá bom? Mas em Cristo Deus pode restaurar todas as coisas, ok? E o nosso cérebro reptiliano não tem nada a ver com os répteis. Tem, mas não tem, mas vocês não são répteis. O cérebro reptiliano, ele não ele é muito, eu falo, ele é instintivo. Então, ele é acionado quando você está em perigo, tá? Então, assim, tô em perigo, vai acionar e você vai ter adrenalina no seu corpo, porque você vai fazer o quê? Você vai correr mais rápido, você vai subir uma árvore, você vai conseguir bater em alguém para se defender, para proteger sua família. Isso aqui é o seu cérebro reptiliano. Hoje eu vou falar sobre o seu cérebro límbico, ok? Que é o seu inconsciente. Todo mundo tem coisas no nosso cérebro límbico. Todo mundo, desde o quê? 8 semanas de gestação, tá? Então, hoje vocês estão aí com 15 anos, já são 15 anos mais os meses que estavam na barriga da sua mãe, que você está armazenando emoções. Emoções boas e ruins. Então, quando a gente está falando da adolescência, a gente tem várias emoções, não tem? Um dia a gente está bem, outro dia a gente não está. Um dia a gente acorda feliz, outro dia a gente está acordando com raiva do universo. Um dia minha mãe me entendeu, outro dia ela não entendeu nada. Não é verdade? Ou nunca. Não sei qual é o seu caso. Só que isso daqui começa a fazer o quê? Procurar dopamina. E galera, vocês são a geração que mais tem dopamina em pouquíssimos segundos. Vou te provar. Quem tem um aparelho desse? Ok. Vocês todos têm celular, a maioria de vocês? Tá bom. Coitado, meu filho. Vai ter celular, mas não vai ter Instagram até 18 anos. Vocês todos têm Instagram também? TikTok? Ok. Não, sim, tá bom. Sabia que em 15 segundos de TikTok você ganha dopamina? Por exemplo, como fazer arroz doce? Antigamente, para eu fazer um arroz doce, eu tinha que ligar para minha mãe, para minha tia, para minha prima, perguntar e anotar a receita. Hoje, é tão rápido. Eu ponho como fazer arroz doce no meu TikTok. Daqui a pouco, eu tenho assim, sei lá. Desculpa, abri meu TikTok aqui. Daqui a pouco, eu tenho assim, milhões de vídeos em como eu fazer arroz doce. Ou seja, eu tenho uma gratificação imediata. Não sei fazer arroz doce? Agora já sei. Quem aqui já usou o iFood? Ok, eu vou usá-lo hoje à noite, porque tá sem força na minha casa, não consigo cozinhar. Uma boa desculpa, né? Então, o que acontece? Eu vou por ali, pizza, marguerita, na pizzaria que eu gosto. Eu amo a 1900. Vocês gostam da 1900? É a minha preferida. Então, eu coloco ali pizza. Depois de 40 minutos, está na minha porta. Gratificação muito rápida, certo? O que acontece na sua vida hoje? Tudo é rápido.
E o que mais o nosso cérebro procura? Dopamina. Então ele vai procurar através das redes sociais, vai procurar através da comida e também vai procurar através do orgasmo. Isso é uma maneira muito rápida de você ter prazer, para não lidar com a sua angústia. Outra coisa que também nosso cérebro faz é procurar dopamina através das nossas conversas. Então você vai lá conversar com um rapaz que não é seu, trocar mensagem, trocar nude, seja lá o que você faz. E ali, instantaneamente, já tem uma resposta. Uma curtida, um elogio. E na hora, aquela angústia que você está sentindo vai o quê? Amenizar. E o que acontece? Daí você vem para a igreja, você escuta o que tem que fazer, você escuta como deve viver, você escuta que não agrada a Deus se envolver sexualmente antes do casamento, você escuta tudo isso. E você se esforça, mas não sabe parar. Por que você não sabe parar? Porque você não resolve o que está aqui dentro. O que está aqui dentro, aqui do nosso cérebro límbico, são muitas coisas. É a angústia, é a carência, é a raiva, é o ódio, é a rejeição. Então, você vai criar o quê? Caminhos no seu cérebro para ter aquilo. E quando você cria esse caminho, muitas vezes, vamos falar de pornografia aqui. Quando eu crio o caminho da pornografia várias vezes, é comprovado cientificamente que esse caminho ele está sendo formado fisicamente no meu cérebro. Ou seja, para eu não ter mais esse caminho, eu preciso criar um novo caminho e me leva muito tempo. Mas na minha angústia, na minha raiva, o que eu faço? Eu vou para o caminho fácil, ok? Esse caminho fácil não é a porta larga. Jesus não fala que existe a porta estreita e a porta larga. É aquele que escolhe a porta estreita é o caminho da salvação. Aquele que escolhe a porta larga é o caminho da perdição. Então, na nossa vida, você vai ter opções aí. Será que eu vou conseguir criar um novo caminho ou vou permanecer do jeito que eu tô? Vocês estão prestando atenção aqui? Ok? Você que já está fazendo isso há muito tempo, quando você já fez isso mais do que 2 vezes, 3 vezes, já passou de 3, já perdeu a conta, já está ali fazendo isso semanalmente, mensalmente, a gente está falando de uma dependência aí. E essa dependência, ela pode gerar muitos problemas na sua vida. Ah, mas Zoe, quando eu casar, vai ficar tudo bem. Não vai, querido. Sabe por quê? Porque quando você casar, você vai levar isso para dentro da casa de vocês, no casamento. E lá no casamento, adivinha o quê? Você vai estar tão acostumado a se relacionar virtualmente com uma imagem que quando você tiver que relacionar fisicamente com alguém, o seu cérebro não vai ter mais o caminho feito na mente dele. Você vai ter que reprogramar. Por isso que tantas pessoas são infelizes casadas. Sabia que o presidente da Playboy, ele não consegue ter relação sexual com nenhuma pessoa humana? Ele deu uma entrevista e eu ouvi essa entrevista. Ele precisa ver as revistas, as imagens que ele mesmo publica, para conseguir ter uma relação sexual mentalmente. Ele tem aquela casa com todas aquelas mulheres, ele não consegue se relacionar com nenhuma delas. Porque o cérebro dele foi programado todos esses anos a fazer algo que não é a maneira que Deus criou para você para fazer. E isso gera muitas consequências na sua vida, ok? Então, eu estou trazendo um pouco de base científica para você entender o que você está danificando a sua mente sem saber. Vamos falar um pouquinho? Porque talvez você não tenha esse problema. Estou falando isso geral, tá bom, gente? Porque a carapuça vai servir para alguém aqui, tá? Porque eu não conheço a sua vida, não faço ideia que você vive. Mas Jesus sabe, ele conhece todas as coisas. O que é que então nos impede de ter integridade sexual? Vou correr aqui que eu tenho pouco tempo. O que nos impede de ter integridade sexual? Vou falar aqui de 4 coisas. Número 1, traumas e abusos na sua infância. Quando você é abusado na infância, você vive qualquer tipo de trauma e algo está quebrado que precisa ser reconstruído, tá bom? Então, se você está aqui dentro, alguém te tocou da forma que não deveria, alguém fez alguma coisa com você que não deveria, não é sua culpa. Você precisa procurar ajuda, tá bom? Faz assim com a cabeça. Todo mundo, mesmo se não tenha vivido nada disso. Ok? Porque isso precisa ser curado para que você consiga ser um adulto feliz. 2,
Ensinamento sobre sexo errado. Quem aqui ouviu sobre sexo pela primeira vez pelo seu pai e pela sua mãe? Ok? Olha ao seu redor. Pouca gente. Quem ouviu sobre sexo primeira vez na escola, com os amigos, na internet? Levanta a mão. Ok? Tá, então, vocês estão vendo. A maneira como nós somos criados, ela determina muito como a gente lida com isso. Eu aprendi sobre sexo com 5 anos de idade. Meu Deus! Sim, 5 anos de idade. Eu perguntei pra minha mãe, mãe, de onde os bebês vêm? Ela não inventou, tipo assim, nossa, vem de uma cegonha. Ou o Espírito Santo coloca dentro da... Que nem ele colocou em Maria, coloca em você. Ela me explicou de uma forma bem simples. De uma linguagem que uma criança entenderia. Ela falou, uma mulher tem uma sementinha que sai da vagina dela. O homem tem uma sementinha que sai do pênis dele, que entra na vagina da mulher, e ali então se fecunda um óvulo, e esse ovinho fica uma vida. O que eu fiz? Beleza, entendi. Fui crescendo, ela foi me explicando coisas mais profundas sobre isso. Por que eu amei que minha mãe me explicou isso desde criança? Porque quando as minhas amigas começavam a falar de sexo na escola, eu já sabia tudo. Eu nem me envolvia. Elas falando, eu ficava assim, sei mais? E minha mãe falava, filha, mamãe sabe muito mais que suas amigas, que a mamãe já faz sexo. As suas amigas nem sabem o que é isso. Né? Então, quando você tiver dúvida, você fala comigo, porque eu vou saber falar exatamente como é. Agora, as suas amiguinhas, elas têm 9, 10 anos, elas sabem nada. E isso me gerou uma grande proteção na vida. Por quê? Eu ia perguntar para ela. Eu via alguma coisa na internet, ouvia uma palavra que eu não conhecia, uma gíria que eu não conhecia, perguntava para ela. E isso fez o quê? Com que eu me sentisse amparada, que eu sabia o que estava acontecendo. E dela também me explicou muito como que eu não fui abusada sexualmente. Graças a Deus nunca fui, mas passei por muita fina, eu falo, muitas situações que eu poderia ter sido. Por que eu fui guardada disso? Porque Deus me ama? Sim. Então, quem foi abusado, Deus não ama? Não, não é isso. Mas porque ela me ensinou tanta coisa que eu conseguia me proteger. Ela me ensinava que a área onde o biquíni cobre, nenhum homem pode encostar. A área onde a sunga cobre, nenhuma mulher e homem pode encostar. Vocês estão ouvindo? Muito simples essas coisas. Quando eu namorei 4 pessoas antes de conhecer meu marido. Namorei um namoro santo, todas as 4 vezes. Porém, por que foi santo? Porque eu tinha noção do que poderia me levar a pecar. Quando a gente não tem conhecimento, a gente perece, ok? Então, assim, a gente está te dando conhecimento hoje, não para te podar, para te limitar, mas para te proteger daquilo que pode te machucar lá na frente. Eu atendo, entre 5 mulheres que eu atendo, 2 já foram abusadas sexualmente. Por quê? Por não terem proteção familiar, por não conhecer o que é certo e errado. Não é culpa delas de jeito algum, mas é culpa da falta da criação saudável. Se você não tem um relacionamento com seus pais que são saudáveis, aprenda hoje a ter relacionamento com o Senhor Deus, que é o seu Pai, que vai te ajudar a lidar com tudo isso, amém? Vocês também têm líderes do seu IFEM que estão aí dispostos para te aconselhar, te ajudar. E ninguém está pegando o seu pé, ok? A gente está só querendo te ajudar. Outra coisa, o que tira a integridade, o que nos impede de ter integridade sexual é quando a gente tem um vício sexual. Seja de pornografia, seja de masturbação, ok? Muitos de nós tivemos problemas com masturbação. Especialmente quando a gente está conhecendo o nosso corpo. Ele faz parte. Às vezes a gente estimula uma área e não sabe o que aquilo pode nos levar. E precisa ter o seu limite. Ok? Então, assim, eu na minha adolescência, muitas vezes me masturbei e não sabia o que estava acontecendo. Mas era gostoso. Até que eu tive entendimento, através de conversas com a minha mãe, que aquilo não era o correto na minha vida. Que aquilo era para ser separado para depois. Que aquilo era para ser usufruído em casal. E eu precisei, então, reverter esse caminho, ok? Mas para reverter esse caminho, eu preciso ter uma mente transformada, tá? E a prática sexual é perversa, daí a gente está falando de várias outras coisas, ok? Dúvidas, pessoal? E por último, a ignorância da visão bíblica de Deus sobre o sexo. Deus ama o sexo, Deus ele é aquele que criou o sexo para ser entre homem e mulher dentro do casamento. Agora,
vocês já sabem disso porque o Gabriel falou com vocês, o Nelson falou com vocês, certo? Vocês curtiram a palestra do Nelson? Foi muito legal, né? Então eu não vou chover no molhado. Eu quero falar sobre carência agora. Vamos lá? Por que você, então, tem que lidar com a carência? Porque eu acredito que a maioria de vocês já sabem o que tem que fazer, certo? Quem é que sabe o que tem que fazer? Pelo amor de Deus, levanta a mão. Você sabe o que está errado, o que está certo. Senão a gente precisa voltar para o começo da palestra com o Nelson. Todo mundo sabe o que deve ou não deve fazer. Vocês sabem que é errado a pornografia? Que é errado a masturbação? Vocês sabem que é errado ficar trocando nudes? Ok? Vocês sabem que é errado também ficar na defraudação emocional, se envolvendo emocionalmente, sendo que a pessoa não é seu namorado e nem namorada? Ok. Então vocês sabem, né? Faz assim, dá um joinha pra mim. Ok. Agora, por que não para, então? Essa é a pergunta de 1 milhão, não é verdade? Por que eu não consigo parar? Eu me esforço, daqui a pouco já caio de novo. E muita gente... A gente pode te dar várias dicas práticas, tá? Você aí que tem problema com pornografia, com masturbação, tem muitas dicas práticas. Mas hoje não quero nem falar disso. Ou vocês querem uma dica prática? Quer? Tá bom, te dou. Bem simples. Existe muita energia libidinal no seu corpo. Nossa, muita. Vocês estão aí com seus 15, 20, até 25 anos, vamos lá, 22 anos. Energia libidinal no corpo assim, ó. Uma pessoa de 60 anos nem existe quase, tá? Agora uma pessoa lá de 25 anos tá assim, ó. Pensa assim, uma dose assim, imensa de hormônios, tá? Então como é que você gasta ela? Treinando, galera. Correndo, fazendo exercício físico. Bem simples, gente. Mas não, é sedentário, ficar na frente do YouTube o dia inteiro. Depois quer parar com essas coisas. Tem que dormir cansado. Tem que treinar, suar que nem um boi. É assim que vai viver isso, tá bom? Quem aqui não faz nenhum exercício físico, não levanta a mão, porque pra tomar vergonha na cara. Tá bom? Então, assim, minha mãe com 80 anos tinha personal 3 vezes por semana. Você aí com 15 anos não consegue nem correr uma milha. Tá? Então, assim, precisa treinar. Treinar número 1. 2. Se você acessa a pornografia com isso daqui, ó, onde que isso daqui vai? Na hora que você vai acessar, que hora você acessa? Sei lá, à noite, antes de dormir, no banheiro. O que você vai fazer? Vai levar pro banheiro com você? Óbvio que não. É que nem fazer dieta e ficar abrindo a geladeira. É meio doido, né? Então, assim, tô de dieta. Daí fica lá no Instagram, vendo todas as receitas. Né? Fica no iFood vendo o cardápio de vários restaurantes, pensando, ai, não posso, mas, gente, tô com tanta fome. Mesma coisa. Então, bem prático. Seu celular, seu Instagram te faz pecar, deleta ele. TikTok te faz pecar. Que programa te faz pecar? Deleta. Por que raio você tá no Tinder? No, sei lá, vocês não estão, né? Glória a Deus, nem entre. Tá? Então, assim, você tá ali em não sei que aplicativo, falando com gente, deleta. Vai deletando tudo aquilo que te tenta. Deleta da sua vida. Ok? Tô dando dicas bem práticas. Eu duvido que se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai se masturbar. Quando você quiser se masturbar, visualize Jesus na cruz morrendo por você. Duvido. Na hora perde a vontade. Simples assim. Ok? Isso é dica prática. Agora, por que você faz o que você faz? Aqui, ó. Tá bem aqui. Essa palavrinha começa com C e termina com A. Todos nós somos carentes de alguma coisa. A gente tem angústias, a gente tem sofrimentos, a gente tem sentimentos difíceis que nos levam a querer fazer o que a gente não deve fazer. Então, o que você usa? Você usa um shortcut. Ou seja, você corta o caminho para ter prazer. Então, o que você faz? Você pega a dopamina rápida, instantânea, para não lidar com a rejeição, para não lidar com a solidão, para não lidar com a falta de compreensão dos seus pais, da sua família, dos seus amigos, o bullying na escola. Para não lidar com isso, o que eu faço? Eu vou para aquilo que me traz prazer imediato. Seja a comida, seja o sexo, seja dormir muito, gastar na Shein, com cartão de crédito dos seus pais. Tudo isso são coisas que geram dopamina na nossa vida. Fofocar gera dopamina, sabia?
Gera muito. Falar dos outros, trocar mensagem com a garotinha. Você nem vai casar. O rapaz me mandou essa mensagem, um DM hoje, essa semana. Zoe, e se eu for adolescente, mas eu tiver princípios cristãos, você acha que eu estou pronto para namorar? Não. Vou te dar um exemplo muito simples. Meu filho vai chamar Judá, né? Judá, ele fala, mamãe, quero namorar. Vai namorar depois que saber o que é da vida. Vai namorar depois que souber sustentar um lar. Se você não sabe nem pagar uma casquinha do Mac com dinheiro que não é sua mesada, você não está apto para namorar. Daí você sabe disso. Então você só fica o quê? De conversinha. Por que você vai ficar de conversinha se você não vai namorar? Me conta, gente. Me conta. Pra quê? Não é verdade? Por quê? Alimenta seu ego. Ah, a menina tá me mandando mensagem. Ah, ele falou comigo. Tá aqui, alimentando o quê? A carência. Deus precisa ser aquilo pra você. Quando eu era adolescente, eu amava a atenção masculina. Nossa, eu amava, porque eu não tinha pai. Então, eu ia na igreja, eu não tinha amiga menina, só tinha amigo homem. Porque os homens são mais legais, porque eles não são chatos, não são dramáticos. Menina é tudo chata, invejosa. Tô falando da menina Zoe, tá? Não de vocês. Então, o que eu fazia? Ficava lá, com as minhas amigas, quando me convinha. Quando chegavam os meninos na igreja, eu ia lá. E eles todos gostavam de mim, não romanticamente. Mas eu era divertido, eu era engraçada. Eu andava de skate. É mesmo? Ninguém acredita. Jogava bola. Eu era legal. Naquela época. Hoje eu não sei o que é legal pra vocês. Legal na minha época era jogar bem alguma coisa, andar de skate, se vestir legal. Hoje legal deve ser, sei lá, ser muito bom em games, sei lá. Coisa que eu nunca vou conseguir na vida. Agora, um dia minha mãe me chamou de canto. Ela falou assim, filha, vem aqui. Acaba o culto, é você e um bando de homem. Seus aniversários, você quer convidar os meninos. Tudo é os meninos. Filha, vamos lidar com a carência de um pai? Eu sei que você não teve. Eu sei que mamãe não conseguiu casar certo. E eu peço perdão por isso. Mas vamos lidar com por que você quer tanto atenção masculina? Porque isso tira o que? A sua dignidade. Quando ela falou isso, eu peguei, eu falei, uou! Ela falou, você tá aí dando pedaços e pedaços de você por aí, emocionalmente, sendo aquele donut que já foi comido. Para depois chegar no seu dia, no seu casamento, e não ter nada para oferecer. E o Espírito Santo me confrontou muito sobre isso. Porque muitas vezes a gente está assim. A gente está buscando nossos amigos aquilo que só Deus pode nos dar. A gente está buscando na figura feminina o que sua mãe não te deu. Você está buscando na figura masculina o que seu pai não te deu. E precisa resolver isso. Porque se você não resolve isso, você vai fazer isso na vida adulta também. Você vai buscar no dinheiro, na fama, no sucesso, coisas que só Jesus pode te dar. Vocês estão entendendo? Então, lidar com a carência significa eu lidar com essas coisas que são desconfortáveis para mim. Vou dar alguns passos práticos para vocês. Número 1, traga o passado ao presente, à luz da presença de Deus. Se arrependa se for necessário. Por que você é tão carente? Por que você não consegue falar não para alguém? Por que você gosta da atenção que não é sua? Pensa aqui comigo. Existe uma parte do seu cérebro que toma decisões a longo prazo. Longo prazo, por exemplo, quem eu vou casar, o que eu vou estudar, o que eu vou ser da vida. Você acredita que essa parte do seu cérebro é só formada após 24 anos de idade? Então, você me dizer que você encontrou o amor da sua vida aos 15 anos de idade é fora das estatísticas. Pode acontecer? Pode. Mas nessa sala, a chance de acontecer é 1 em 1 milhão, tá bom? Eu conheço gente que se apaixonou com 15 anos e casou e tá feliz. Mas é uma exceção. Eu falaria que 90% dos casais que eu aconselho, que têm problemas, 90% se arrependem da escolha. Por quê? A escolha foi com pressa, com carência e sem pensar. Ok? Então, assim, por que você está conversando? Por que você está ali trocando mensagem se você não tem um compromisso? Não é verdade?
Quem aqui conhece alguém que troca mensagem com alguém que não namora? Ok? A pessoa não entendeu a minha pergunta. Eu estou perguntando quem aqui conhece alguém que fica trocando mensagens com alguém e aquela pessoa não namora esse alguém que ela fica trocando mensagens. Ok? Quem é essa pessoa? Tô brincando, não precisa levantar. Tá. Vai falar? Tá bom. Cuidado, o Vitor fala. 2. O que estou plantando hoje para o meu futuro? O que eu estou fazendo hoje para o meu futuro? Tudo que você planta, você vai colher. Né? Então, assim, quando a mãe falou para mim, Zoe, chega, por que você precisa tanto dessa atenção masculina? Precisa lidar com isso. Porque eu comecei o quê? Me desvalorizar. Eu estava falando com um monte de pessoas, sendo que eu não ia casar com ninguém daquelas pessoas, mas o tempo inteiro eu estava o quê? Me alimentando, me sentindo bem. Nossa, olha como ele gosta de mim, olha como ele sente minha falta. Nossa, olha como ele me elogia. Tudo isso é uma carência bizarra que eu não tinha do meu pai e que Deus precisou suprir em mim. Ok? O que Deus precisa suprir no seu coração? Onde que você está plantando a sua vida? 3. Ok? Passos práticos para reprogramar meu cérebro e ter a mente de Cristo. Então, vou dar alguns passos práticos para vocês hoje. Combinado? Número 1. Elimine tudo aquilo que não constrói nada na sua vida. Vamos pensar em coisas que não constroem? Fofoca não constrói. Ficar vendo a vida alheia dos outros não constrói. Saber o que a Kim Kardashian está fazendo não constrói. Ninguém conhece a Kim, vocês são de outra geração. Ou vocês conhecem ela? Sim, tá bom. Ariana Grande, ok. Ficar vendo o que os outros estão fazendo não constrói. Você precisa construir a sua vida. Para onde você está indo? O que você quer fazer da vida? Quem Deus tem, o que Deus tem para você? Isso sim precisa ser construído, ok? 2. Tudo aquilo que você sabe que está te fazendo mal, você não vai parar com doses homeopáticas, você vai parar imediatamente. Estão me ouvindo? Porque a gente não para com o pecado aos poucos, a gente arranca ele da raiz. A gente arranca ele com tudo. Por quê? Porque ele é uma planta que, se eu deixar ali, ela vai continuar crescendo. Né? Então, arrancar as coisas pela raiz tem que ser com entendimento. Entender por que eu vou atrás disso? Por que eu faço o que eu não devo? Você, moça, menina, por que você quer tanto um cara para te dar atenção? De onde vem essa carência? Você, rapaz, por que você quer tanto um envolvimento físico com alguém? Tem coisa aí, meu marido, ele começou a namorar com 13 anos. Ele teve a primeira relação sexual com 13 anos, meu marido. Isso destruiu a vida dele. Afundou ele. Por quê? Ele se apegou tanto a essa pessoa que ele casou com ela aos 19 anos de idade. Só que essa pessoa nunca foi fiel a ele, traiu ele inúmeras vezes. Meu marido estava despedaçado quando ele encontrou Jesus. Jesus restaurou todas as coisas? Muito. Deu eu para ele, olha só. Tô brincando. Gente, eu sou zoeira, mas volta aqui, tá séria a conversa. Jesus restaurou a vida dele. Mas ele fala, Zoe, quando tiver nosso filho, eu vou ensinar tudo o que eu não soube fazer. Por quê? Eu não sabia das consequências do pecado, até vivê-las, entendeu? E ele falou, eu perdi minha adolescência, envolvido com uma pessoa como se eu fosse um adulto. Perdi. Eu perdi chances de ele era para ser escalado para o Palmeiras, ele nem foi jogar futebol por causa disso. Ele jogou no Palmeiras naquela categoria júnior, que chama? Não perdeu muito, porque é o Palmeiras. Não vai falar, se a gente tivesse aqui, você estaria sendo, ó. Enfim. Enfim. Vocês estão rindo da minha risada, né? Vocês nunca viram Muttley? Tá, volta aí. Muitas vezes a gente faz coisas que a gente não deveria. Porque a gente não tem conhecimento. Ele tinha uma carência em casa, eram 5 filhos. É muito filho, né? E às vezes ele sentia a falta de ter a atenção individualizada da mãe e do pai. E ele achou isso numa mulher. Atenção individualizada, sendo que ele podia ter achado isso em Cristo.
E isso levou ele a fazer as escolhas que ele fez. Então, na nossa vida, você precisa entender por que você faz o que você faz, por que você está aqui, por que você vem para a igreja. Talvez sua mãe te obrigou a estar aqui, ainda bem que ela te obrigou. Porque você precisa ouvir tudo isso. E cuidar dos seus limites, ok? E daí você vai o quê? Viver... Vamos lá, vamos mais para frente? Você fez 18 anos, já está na faculdade, daí fica desesperado para achar alguém. Daí também tem problema, porque não resolveu isso na adolescência. Daí faz o quê? Acha qualquer um. Qualquer um que te dá atenção, você a recebe, casa mal, e daí eu tenho que ficar te atendendo. Eu não quero atender vocês. Não quero nem a Ana aqui, psicóloga, atender ninguém. A gente quer atender pessoas que não conhecem a Cristo, que não sabem mais nada. Mas uma pessoa que está na igreja, que sabe os caminhos de Deus, que tem Jesus, ela pode já viver uma vida saudável hoje, amém? Para que ela faça escolhas saudáveis na vida, tá bom? Acabei o que eu queria falar. Agora eu quero ouvir vocês. Vocês têm dúvidas? Você pode dar o microfone? Ela levantou a mão, por favor. Levanta a mão com coragem, isso, para ele te ver. Não tá funcionando, não. Agora tá. Isso. Por que comprar gera prazer? Comprar gera prazer? Muito bom. Quando a gente compra algo, é como se a gente conquistasse algo, mesmo que a gente não tenha o dinheiro, viu? Mesmo que a gente tenha parcelado aquilo em 50 mil vezes. O ato de compra, ele traz uma satisfação imediata. Não sei se você já viu filmes onde as mulheres vão pro shopping e fazem um monte de compras, ou meu marido me traiu, agora vou lá comprar, torrar o dinheiro dele. Essas coisas são mecanismos que a gente criou de prazer, tá bom? Então a compra, ela também dá dopamina, assim como um orgasmo, assim como um brigadeiro, tá bom? Claro que o orgasmo dá muito mais. E o que acontece? Quando eu tenho uma dopamina, eu recebo, por exemplo, uma dopamina através da compra. Ela começa a não ser mais suficiente. Eu tenho que comprar mais ainda para ela ser suficiente. Daí isso gera, então, um ciclo, ok? Então, por exemplo, não basta só eu me masturbar. Eu tenho que me masturbar assistindo esse tipo de pornografia. Agora, esse já está meio leve. Eu vou para um próximo nível. E vocês estão vendo? É um abismo que chama outro abismo, tá? Então, assim, por isso que cuidado com as coisas que a gente faz sem pensar. Por que você precisa de 5 batons? Ou 50. Tem muito a ver com o que você se alimenta daqui, quem você segue, o que você vê. Por que você precisa de tanto tênis se você só tem 2 pés? Vocês estão entendendo? A gente começa a entrar no mundo sem perceber o porquê. Tá? E precisa trabalhar isso. Por que você não come só um cookie, você come 22? Essa era a minha vida, eu tinha compulsão alimentar. Eu não comia só um. Eu comia assim, eu pensava, já que eu tô aqui, mais 3. Já que eu tô aqui, mais 6. Entendeu? Mais perguntas? Aqui, depois ali. Eu quero saber, explicar o porquê o sexo antes do casamento é errado. Eu cresci com isso e eu tenho isso muito formado em mim, mas quando alguém me pergunta, eu não sei explicar, porque, pra mim é óbvio. Ok. O sexo antes do casamento, na palavra de Deus, se chama o quê? Fala comigo, fornicação. Tá bom? Essa palavra também no grego, ela significa imoralidade sexual. Então, quando a gente abre aqui em 1 Coríntios, estou tentando achar aqui o versículo específico para você, quando a gente entra nessa parte da palavra de Deus, é muito explícito o apóstolo Paulo falando sobre como a gente não deve ter essa prática na nossa vida. Então, é um mandamento bíblico, assim como a perversão sexual. Perversão sexual é qualquer ato sexual que não seja comum, normal, em que é entre homem e uma mulher. Ou seja, homem com homem, mulher com mulher é perversão sexual. Homens fazerem sexo com animais é perversão sexual. Orgias é perversão sexual, sexo com várias pessoas ao mesmo tempo. Tudo isso, a Bíblia é muito clara. Não existe não é uma teoria cristã, não. É a Bíblia. Tem versículos, literalmente, que falam disso. Que a gente vê aqui que está escrito aqui. Porém, fugir de toda imoralidade sexual. E daí, se você for ler Romanos 5,
Eu posso até mandar para vocês os versículos bíblicos para os IFEM ali, vocês podem espalhar para o pessoal, tá bom? Mas por que a gente não tem relação sexual antes do casamento? Porque várias coisas acontecem quando a gente tem. Alguém já te explicou por causa disso ou não? Tá bom. Quando a gente tem relação sexual com alguém que não é nosso cônjuge, a gente se torna uma só carne. Tá escrito isso na Bíblia também, tá? Então, o homem se unirá à mulher, deixará o homem a sua família, a mulher a sua família, se unirá a outro homem, a mulher e o homem, e juntos eles se tornarão uma só carne. Quando existe essa conexão sexual entre homem e mulher, o nosso espírito ele é unido, nossa alma é unida e o nosso corpo é unido, tá bom? Isso no mundo espiritual. Então, vamos imaginar que a Maricota tem 5 demônios, tá, dentro dela. E ela, então, dorme com um cara que tem 2 demônios, tá? Ela vai sair com 7 depois daquele ato sexual. E dela vai, então, e dorme com mais o Ricardo, que talvez não tinha nenhum demônio. Ele vai ter 7 agora. E aí, vocês estão vendo como que o negócio vai multiplicando? Isso no mundo espiritual. Estou falando só da parte espiritual. Agora, da parte física, meu corpo, não acontece nada física. Mas a minha alma e minha mente, ela começa a ficar entrelaçada. Eu fico apegada àquela pessoa. E daí, depois de um tempo, você nem se apega mais a ninguém, porque você nem sabe mais quem você é. Porque você se deu de tantas maneiras para tanta gente que você perde sua identidade. Entendeu? E Zoe, se eu fui estuprada, como é que fica? Também tem que passar por libertação. Por quê? No momento que alguém te tocou errado, te estuprou, aquele espírito do estupro, do abuso, também entra em você. E isso pode, talvez, atrapalhar muito a sua vida. Talvez não, com certeza. E por isso que precisa liberar perdão, passar por libertação e se desvincular dessa pessoa. Eu tenho um vídeo no meu canal chamado Desligamento de Alma. Se você aqui já teve relação sexual, é muito importante você assistir esse vídeo. E tem uma oração ali para fazer também, tá bom? Então, o ato sexual, ele só tem a bênção debaixo de uma aliança. Porque quando eu tenho relação sexual com meu marido, nós estamos aliançados perante Deus. Então, ali é a bênção. Agora, se eu tenho relação sexual com uma pessoa que não é meu marido, seja depois ou antes do casamento, eu não tenho a bênção de Deus naquele momento, né? E muitas coisas, repercussões espirituais acontecem na minha vida. Fez sentido agora? Tá bom? E, mesmo se não tivesse toda essa repercussão, o fato é que é um mandamento de Deus, tá bom? Tá na Bíblia, explicitamente. Coloca ali imoralidades sexuais, todos no chat GPT. Me dê todos os versículos sobre imoralidade sexual e como isso faz mal pra mim. Vai estar ali, vai para esse monte, tá bom? Tinha aqui uma dúvida dela. Você esqueceu? Não tem problema. Tá nervosa? Por quê, querida? Ai, você tá falando com a pessoa mais complexa, vai. Eu sou toda complicada, pode falar. Na verdade, eu tenho 2 perguntas. É que uma é mais pessoal, mas eu posso falar? Se você quiser, pode. Eu não me importo. A primeira é... Que tipo de conselho você daria pra uma pessoa que tá tentando lidar com a pornografia há, vários anos? Tá, sim, tem... Perdão, te interromper. E que já tentou se livrar disso, mas que ela não consegue. Tá bom. Então, aquelas dicas práticas que eu já dei, você lembra delas? Tá bom. 2, por quê? Você que tá lidando com isso ou alguém que você conhece? Você que conhece. Por que a pessoa tá lidando com isso? Ela tem que entender o porquê. Se ela não entender, ela não vai parar. Porque a proibição não é suficiente para você parar alguma coisa. E isso não tem a ver só com sexo, tem a ver com a comida, tá bom? Por que a pessoa come tanto? Por que a pessoa dorme tanto? Por que a pessoa gasta tanto? Por que ela... Existe uma angústia ali que precisa ser, adereçada, ela precisa ser olhada, ok? Se ela não encontrar essa raiz, ela só vai se tornar uma pessoa disciplinada, mas não vai melhorar nada, porque eventualmente ela vai cair de novo. Então, se alguém aqui tá batalhando com isso, você precisa entender por quê. Quando que você faz isso? É muito simples, ó. Vamos lá. Eu estava ajudando uma moça que estava com isso. Quando ela estava estressada, ela fazia isso. Quando ela estava cansada, ela fazia isso. Quando ela estava sozinha, ela fazia isso. Então, toda hora que ela começava a ficar estressada, ela lembrava de mim. Ai, a Zoe falou sobre esse assunto, que quando eu estou estressada, eu preciso tomar cuidado. Então, ela começou a tomar cuidado bem antes. É muito difícil você parar na hora que você já está fazendo.
Você tem que ir lá atrás. Já está cansado, já está estressado, já está se sentindo sozinho. Vamos lidar com isso na presença de Deus, ao invés de recorrer àquilo que você sempre recorre. Tá bom? Tem mais pergunta? Ok? Não está saindo, só. Agora sim. A minha pergunta é que nem a dela. Que conselhos você dá para algum adolescente que está tentando, tipo, se livrar de namoro na adolescência? Porque eu tenho um amigo que eu já aconselhei ele várias vezes, onde ele veio me pedir conselho de relacionamento, só que eu falei, cara, eu não sei responder isso porque eu não namoro na adolescência. Eu já ajudei ele umas 10 vezes e ele fala, vou praticar. Mas qual que é o problema dele no namoro? Ele fala assim pra mim que vai fazer as coisas que eu faço, que é não namorar na adolescência, aí passa uma semana e já tá procurando outra menina. Tá. E acabou que esses tempos aí, ele namorou com a menina que uma menina que tipo, namorou com vários caras na escola. Sim. E aí ele falou que o motivo que ele namorou com essa menina era porque ele só queria beijar. Tá. Aí eu comecei a aconselhar ele. Aí eu queria mais conselhos pra... Sim. Vamos fingir que seu amigo se chama Henrique, tá bom? O Henrique, ele deve ter alguma coisa acontecendo na casa dele, na história da vida dele, ok? Alguma coisa tá ali, desalinhada. Talvez ele sente falta de algo, talvez ele esteja sozinho, talvez ele está com raiva, talvez ele quer logo uma gratificação imediata, tá bom? Uma recompensa rápida. Então, a melhor forma de você ajudar um amigo não é falando pra ele, não faça isso, é falar, por que você quer isso? Né? Por que você está querendo isso? E ele conhece a Jesus ou não? Não, né? Então é mais difícil ainda, tá bom? Porque quando a gente conhece a Jesus, a gente tem a Bíblia que é o prumo da nossa vida, é o nosso guia, né? O Espírito Santo é o nosso guia, a gente consegue entender o que é certo e errado. Então, nessa hora, você vai ter que ser só um ombro amigo para ele, você não vai conseguir ajudar ele a mudar a mente dele. Agora, você pode se ajudar. Então, quando você é um exemplo para a vida dele, isso pode despertar nele uma curiosidade de saber por que o meu amigo não namora, por que ele não precisa disso como eu, né? Eu tinha uma amiga minha que ela falava assim, eu só quero beijar alguém, só quero beijar alguém. Ela chegava na aula assim, preciso beijar alguém. Daí um dia eu falei pra ela, por quê? Por quê? Tô afim, eu preciso tirar o quê? Eu falei, por quê? Daí fui falando várias vezes por quê. Até que ela começou a chorar. Ela falou assim, eu tô cansada, tô estressada, meus pais só brigam, eu preciso me distrair. Vocês estão entendendo? Existe um porquê de tudo que a gente faz. Por que você quer só beijar? Gente, pensa, por que você beijaria alguém só por beijar? A gente beija porque a gente tá apaixonado, a gente beija porque a gente ama alguém, certo? Não sei se vocês fazem isso, mas é pra fazer isso, tá? A gente beija porque a gente ama alguém, porque a gente quer estar com aquela pessoa. Se você quer beijar qualquer pessoa, você tá com um instinto sexual florado que não vai te levar a nenhum lugar. Daí você casa, eu falo, Satanás vai fazer de tudo pra você ter sexo antes do casamento. Depois, quando você casar, ele vai fazer de tudo pra você não ter nenhuma relação sexual. O que eu atendo de gente que não tem relação sexual, que eu fico, pelo amor de Deus, você tem passe livre todo dia. Mas não usufrui é nada. Por quê? Porque a mente está deturpada. Porque o coração não está alinhado. Porque nem com o cônjuge consegue se conectar. A gente está falando de problemas muito graves na vida. Então, mantenha assim no que você está fazendo e escute o seu amigo. Ele precisa de ajuda. E ore por ele, tá bom? Mais dúvidas? Teve alguém? Ok. Ela, ok. Eu tô estourando o tempo aqui. Onde está a Babi? Ah, o Nicolas está. Eles falaram que pode ir, tá? Ok. Se vocês cansarem de mim, é só avisar. Sempre que eu pergunto para algum líder, sempre que eu ouvi pessoas perguntando, eles falam muito sobre a gente não ter responsabilidade financeira e a gente não ter capacidade, tipo, pública, essas coisas de casar. Mas eu conheço pessoas da minha idade que já são, tipo, já recebem um salário decente considerado pelo governo pra gente poder se cuidar. Então, pessoas que já recebem um salário e que já vão continuar recebendo esse salário por um tempo, o que eles vivem proporciona isso, e que são emancipados, então, tecnicamente, poderiam fazer isso. Tá, dinheiro não é justificativa para você namorar ou não. É aquela parte, eu já te falei, a parte do cérebro de tomar decisões a longo prazo não está formada na vida de adolescente. Se meu filho fosse milionário,
Mesmo assim, se tivesse casa própria, carro próprio, nem sabia dirigir o carro, não tem problema. Se ele tivesse tudo, uma carreira toda na vida dele, ele nunca vai namorar antes dos 20 anos de idade. Por quê? Porque ele não está apto biologicamente para escolher. Só por isso. Obrigada. Tá bom? Então, assim, bem simples. Você não está pronto. Depois você vai chegar e falar para mim, ai, mudei de ideia. Too late. Né? Já era. Casou, já era, gente. Vamos até o fim. Tá bom, gente? Igual o Justin Bieber, por quê? Eu fico ouvindo o Vitor, a gente fica com uma conversa aqui paralela. Tá, vamos lá. Você estava com a mão levantada? Fala, querida. O microfone vai chegar para você. Levanta a mão para ele saber. Isso. Em questão do pecado, o que você faz para poder, tipo, se reconciliar com Deus? Porque, tipo assim, pecado geral. Quando eu peco de alguma forma, eu sinto que, tipo assim, aquele período de tempo que Deus não me perdoou, assim, eu tô andando sozinha. Entendeu? Eu me sinto sozinha. Tá. Assim, Em 1 João 1,9 fala que se eu confessar meus pecados, só isso, ó. E ele é fiel e justo para me perdoar, ok? Então, o momento que eu confesso e eu peço perdão, é imediato isso, gente. Deus já te lavou. Aleluia. Ok? Agora, o arrependimento precisa ser real. Porque a gente fica pedindo perdão, assim, chega na igreja, até faz sinal da cruz, assim. Pra entrar. Tipo assim, pede perdão de tudo que você fez de errado, vai lá no padre, confessa seus pecados. Mas não muda a vida. Deus sabe quando é genuíno o pedido perdão e ele sabe também quando não é. E às vezes, quando você está pedindo perdão sozinho, muito tempo errando no mesmo lugar, eu recomendo que você fale com alguém. Porque às vezes você não tem força para vencer o pecado sozinha. Tá bom? Então, às vezes, você tá ali fazendo coisa errada e tá ali pedindo perdão toda hora. Me perdoa, perdoa. Fale com alguém. Tem que gerar responsabilidade em você. Você tem que ter prestação de contas. Isso ajuda você a vencer. Tá bom? Mais perguntas? Tem ali, ok? Mais 2 só. Aqui e ali. Queria ver, tipo, se... Seria, tipo... Por que seria... pecado é a exaltação de bens materiais, tipo, que eu, tipo, eu sempre quis ser, tipo, ter um nível financeiramente bom e queria ver, tipo, equilibrar em ter bens financeiros e, tipo, cuidar, assim, da parte espiritual. Tá, Mateus 7, ok? Que a gente não pode servir ao mamon, dinheiro, e a Deus ao mesmo tempo. Não tem nada de errado você ter dinheiro, não tem nada de errado você lutar para ter dinheiro, não tem nada de errado. Agora, se o seu coração tá no dinheiro e não no Senhor, daí tem tudo errado, entendeu? O amor ao dinheiro é o problema e não o dinheiro, ok? Então, se você quer lutar para ter bens materiais, por favor, lute, por favor, corra atrás. Porém, que isso não seja o Deus da sua vida, porque só Deus pode ser o Deus da sua vida. E você tem que ser feliz também com e sem. Se você não consegue ser feliz sem bens materiais, você com certeza não vai ser feliz com os bens materiais também. Tá bom? Aqui tem a pergunta. Eu queria saber, tipo, no futuro, quando eu for escolher uma pessoa, como que eu vou saber se não é uma carência emocional ou se é a pessoa certa pra mim? Muito boa a sua pergunta. Daí a gente teria que ter uma outra aula. Olha, vou falar. Quanto mais você lidar com essas carências agora, nesse exato momento que você está vivendo, mais fácil vai ser a maneira como você vai escolher alguém quando você estiver na idade para escolher alguém, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo de um jovem que é carente e que vai escolher uma pessoa, só para a gente ter noção, e de um jovem que é saudável e vai escolher uma pessoa. Geralmente, pessoas saudáveis, elas escolhem as pessoas de uma forma equilibrada. Elas escolhem as pessoas de uma forma que seja compatível. E raramente elas escolhem as pessoas que são o contrário delas. Tá? Porque quando a gente não se ama, a gente sempre escolhe o oposto. Tá? Essa coisa de opostos se atraem, uma balela. Não filma tudo isso não, querido. Você fica filmando. Tá? Né? Porque eu sou polêmica às vezes, tá bom? Tá bom, tá. Fica à vontade, então. Tá. Então,
Opostos não se atraem. Propósitos iguais se atraem. Valores iguais se atraem. Tá bom? Isso é bom. Então, por exemplo, quando você casa uma pessoa muito diferente de você, você tem que ter muitos ajustes. Por isso que a galera fala assim, casamento é difícil. É difícil porque duas pessoas difíceis casaram, uma difícil casou. Porque não é para ser tão difícil, porque se você tiver os valores iguais, a compatibilidade equilibrada, se você é curado, outro é curado, casamento é uma bênção. Agora, quando eu não sou curado, quando eu não sou trabalhado pelo Espírito Santo, e eu quero que meu cônjuge seja meu marido, desculpa, que meu cônjuge seja Jesus, eu vou me frustrar muito. Então, quando eu ajudo, por exemplo, a pessoa do Eclectus, do Vox que quer casar, eu sempre pergunto, você está compensando alguma coisa? Que maioria tá. Por que você quer tanto casar? Porque eu não posso ficar sozinho. Então a gente tem problema com solidão aqui. Casou, você vai ter solidão do mesmo jeito. O casamento é uma soma e nunca uma subtração. Tá bom? Então, por exemplo, quando eu casei com Israel, eu não perdi quem eu sou. Eu não me perdi. Ele não me podou para eu ser outra pessoa. Ai, faz isso, não faz isso. Não. Ele me aceitou como eu era. Quando eu casei com o Israel, eu não casei com um potencial. Não casei com ele na planta, como as pessoas falam. Eu casei ele como ele é. E eu amo quem ele é. Se ele melhorar, eu saio no lucro. Se ele não melhorar, tá tudo certo, porque eu casei com ele no presente. Eu não casei com aquilo que ele um dia se tornaria. Tá bom? Então, essa coisa de tipo assim, eu vou casar, a pessoa vai mudar. Não muda nada, só se ela quiser. Mas você corre o risco, né? E se ela nunca quiser? Então, para você fazer uma escolha saudável na sua vida adulta, cuide das suas mazelas emocionais agora. Para que daí você vai chegar ali adulto, você vai falar, cara, eu vou escolher de uma forma consciente, de uma forma saudável e equilibrada. Fez sentido o que eu falei? Tá, pode fazer só outra pergunta. No meu caso, eu sempre sonho em ter filho antes dos meus 30. Como que eu vou me livrar dessa carência? Oxi, você tem quantos anos? 17? Vamos lá, você tem 3 anos aí, vamos embora. Dá tempo. Calma aí, vamos lá, para aí. Você está sofrendo por antecipação, tá? Preciso casar até 30, preciso ter filhos até 30. Gente, essas expectativas, posso falar a real para vocês? Elas destroem sua vida. Porque nem sempre isso vai acontecer, tá bom? Eu fui casar aos 33 anos. Fui ter filho 41 anos de idade. Eu nem era para ter filho. Eu sabia que não ia conseguir ter filho? Não. Eu achava que aos 34 já estaria grávida. Nunca usei nem anticoncepcional. Mas nunca engravidava. Fiz todos os tratamentos que você pode imaginar. Meu marido imaginava isso? Não, ele imaginava que até os 30 anos ele já teria sido pai. Ele é mais novo que eu. Então ele casou com 30 e eu casei com 33. Então, assim, essas expectativas que a gente coloca, a gente precisa deixar nas mãos de Deus, porque senão a gente começa a ficar muito preso, sabe? Tipo assim, tem que ser agora, porque até 40 eu tenho que ter uma casa, porque até 50 eu tenho que ter neto. Não, isso é muito. Até 60 eu tenho que ter neto. Tá bom? Então, assim, construa a sua vida hoje, para você ser um homem bom, para você ser um homem corajoso, nobre. Estude muito, trabalhe duro, seja um homem que é homem de verdade. É isso que você precisa fazer. E quando você achar uma mulher que te respeita, que te ama, que vai servir a Deus com você, e você se apaixonar por ela, você escolhe ela. Até lá, não abra mão. Tá bom? Porque assim, se você for abrir mão, mas pelo menos ela é bonita, ou pelo menos ela é crente, mas não é bonita. Não dá. Não dá, tem que ser tudo, tá bom? Então assim, mas também tem que se enxergar, tá bom? Então assim... Sim, não por você, tô falando pra mim, tá? Eu não vou casar com alguém que é super mais inteligente do que eu. Ou alguém super mais burro do que eu. Tem que estar na mesma prateleira, eu falo, sabe? De capacidades, tá? Tem gente, eu vejo umas meninas aí que ficam falando pra mim, elas só se apaixonam por modelo. Mas elas mesmas nem pra arrumar o cabelo. Então não se enxerga, ok? Então a gente precisa se enxergar. Mas você fala assim, eu não quero casar com alguém que tá tão ruim igual eu, então melhora você. Daí você se melhora para conseguir alguém de um nível melhor, tá?
Quando eu falo melhorar, gente, não é aparência, tá? Tô falando de tudo, da sua vida. Higiene, bons cuidados, boas maneiras, cultura, estudo, vida espiritual, vida de busca em Deus. Tudo isso te melhora, tá bom? Agora, mudar o seu sobrenome, mudar a sua história, não dá. Isso faz parte da sua vida, ok? Melhorou? Respondi? Que essa conversa é longa? Porque, assim, você pode olhar lá no meu canal, eu fico falando muito do meu canal, porque tem muito vídeo que vocês deveriam ver, que é quando que eu sei que eu tô pronto pro namoro, quais os sinais de que o relacionamento vai dar certo, tudo isso tá no meu canal. O que eu devo perguntar antes de casar com alguém? Tem tudo ali, tá bom? Vai tudo certo, querido. Ó, você tem só 17? Olha, meu, Deus vai curar você, você vai estar bem, você chegou nos seus 24, você vai estar na prima, vai, ó. Perfeito, tá bom? Vai dar tudo certo. Galerinha, vamos orar? Vamos ficar de pé? Alguém aprendeu alguma coisa hoje? Então tá bom. Eu acredito que Deus, Ele quer nos trazer. Eu quero que o Espírito Santo fale com você agora, tá bom? Fale com Ele. Espírito Santo, que carências, que necessidades eu tenho no meu coração que só o Senhor pode curar? Pergunta para Ele. Espírito Santo, nós estamos aqui, Deus, e nós queremos não viver no automático ou nos impulsos dos nossos desejos. Nós queremos viver o que o Senhor tem para nós. Fala conosco, Deus. Se existe aqui uma carência de atenção masculina, atenção feminina, se existe aqui também pessoas que estão sofrendo, que estão com dor, nós trazemos isso na Tua presença. Vai trazendo para Deus. Fala, Deus, eu não quero esperar dos outros aquilo que Deus pode me dar. Eu quero esperar do Senhor. Eu quero confiar no Senhor. Deus, eu peço que o Senhor nos lave hoje. Venha com a Tua presença. Lava-nos, Senhor. Lava-nos de todo pecado. Se alguém aqui foi abusado, lava, Deus. Restaura, Deus, os traumas, os medos. Senhor, Tu és capaz de ir lá nos buscar no lugar mais escuro que nós já vivemos e ali trazer a Tua luz e nos arrancar daquele lugar. O Senhor é capaz, Deus, e nós Te amamos, Deus, porque o Senhor restaura todas as coisas, Pai. E eu oro pelo futuro de cada adolescente, Pai. Que cada adolescente venha ter o temor do Senhor, venha viver dias incríveis na Tua presença e que na Tua presença eles sejam satisfeitos com o Senhor. Ó Deus, guarda cada adolescente de fazer escolhas ruins, de escolher o cônjuge errado. Guarda, Deus, que a gente possa escolher de acordo com a Tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Eu Te agradeço, Deus, porque o Senhor é nosso companheiro, nosso melhor amigo, o nosso pai, a nossa mãe. O Senhor cuida de nós. E nós entregamos a nossa vida a Ti. Você pode orar agora, suas palavras mesmo, aumenta o volume da sua voz e vai falando o que está no seu coração para Deus. Fala para Ele que decisão você vai tomar hoje. Fala, Deus, cura minha vida, Deus. Aquele pecado que eu não consigo parar, aquela gula que eu tenho, aquela coisa de sempre fugir das coisas. Deus, eu trago para Ti, eu quero que o Senhor me trate. Sim, Senhor, eis-nos aqui. Nós Te amamos, Deus. Nós Te damos toda a honra, Deus, toda a glória por tudo que o Senhor é para nós e faz em nós e através de nós. Repete comigo, fala, Senhor Deus, nesta noite o meu coração Te pertence. Que eu tenha essa revelação do Seu amor por mim todos os dias da minha vida, até a minha velhice. Eu quero estar andando em integridade perante o Senhor. Me incomoda, Espírito Santo, quando eu saio da Tua presença, quando eu entristeço o Teu coração. Eu quero estar alinhado ao Teu coração todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus.
Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus falou com você hoje? Sim? Muito bom, bastante informação que a gente recebeu, né, Flo? Espero que você esteja aí com algo sendo gerado no seu coração. E pra gente finalizar a noite de hoje, pra gente poder realmente processar aquilo que Deus falou com a gente hoje, nós vamos separar aqui todo mundo em grupos. Então, quem aqui faz parte de um ZFAM? Você faz parte de um ZFAM? Tá bom. Então a gente vai separar os ZFAMs e a gente vai ter um tempo de processamento agora, tá? Só um recado aqui bem importante para você que é do ZFAM da Carol Matos. Você que é do ZFAM da Carol, levanta sua mão. Você vai estar aqui com a Jess, então a Jess vai estar tocando esse processamento. E se você é do ZFAM da Luana, quem é aqui do ZFAM da Luana? A Julie vai estar tocando o processamento, ela está aqui no meio, tá bom? Então você pode procurar o seu líder de ZFAM, a gente vai processar isso daqui juntos e nós encerraremos juntos o ZFAM e depois vamos para o Afterflow. Verdade,